Esse vídeo é para mostrar como cadastrar valores diferentes para diferentes faixas de CEP, tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, a ferramenta dos Correios de faixa de CEP, tá? Onde eu posso dar uma olhada quais são os CEPs de determinada região, determinada localidade de um estado. Aí a partir daqui eu vou saber daí qual é a faixa de CEP dela, tá? O mesmo vale para uma rua, por exemplo, que eu posso procurar no logradouro aqui, tá? Mas nesse caso eu estou vendo por localidade mesmo. Pode ver também pelo bairro, etc. Né? E aí eu vou saber qual é a faixa de CEP que eu quero cadastrar. Bem, o que acontece? Quando nós estamos falando assim de uma cidade, né, que é o exemplo aqui que eu vou buscar na localidade mesmo, né? E tendo em vista que a gente tem várias outras nesse link aqui, eu vou pegar o nome da cidade, daí que aqui é Rodeio, né? E vou acessar lá no e-commerce o menu de configurações, tá bom? E aí eu vou ter também o menu de entrega, tá? Nesse menu de entrega, eu vou criar a localidade que se chama Rodeio, que é uma cidade, tá? Então aqui o nome dessa cidade que é Rodeio, tá? Rodeio, tá? Eu tenho aqui a faixa fixa de CEPs dela que eu já peguei aqui, ó, que é essa aqui, e o valor que vai ser praticado para ela é R$ 50, tá? O que eu vou fazer? Poderia ser um CEP único também, tá? Não tem problema. Eu vou clicar aqui, ó, limitar para CEPs específicos, tá? E eu vou colocar o valor cru aqui mesmo. E vou fazer assim, ó, vou tirar o hífen para ele ficar um número, como se fosse um número inteiro mesmo. Vou tirar o espaço aqui entre um e outro, tá? O A, tudo. Vou colocar reticências, tá? Vou tirar aqui também. Se fosse só um CEP, eu ia fazer exatamente assim, ó. Mas como a gente tem uma faixa de CEP, tá? Nós vamos utilizar essa aqui, tá bom? Isso valeria também para dentro de uma cidade, tá? Poderia criar, por exemplo, uma rodeio centro e colocar um CEP específico lá dentro. Tanto que ele não entre em conflito com outros CEPs cadastrados, vai funcionar direitinho o cálculo. Aí eu vou adicionar o valor da taxa para esse bairro, que é a taxa fixa de R$ 50. Então, toda vez daí que entrar um cliente no site que esteja dentro dessa faixa aqui de CEPs, tá? Eu posso colocar lá para ele que ele tem que praticar R$ 50 de custo, tá? É que eu poderia colocar até um nome para esse bairro aqui, certo? Então, essa é a forma de cadastrar aqui esse bairro, desculpa, essa cidade, tá? Então, eu já tenho uma cidade gravada, tá? Perfeito. Aí, eu vou voltar ali nas minhas configurações de entrega. Deixa eu ver se eu não salvei aqui em algum lugar. Eu acredito que já está salvo, sim. Pode ser um alerta que não é para a gente considerar aqui nesse caso. Eu vou até dar uma conferida aqui, ó. Só vou entrar para conferir porque teve aquela mensagem ali, mas em tese é isso aqui, tá, pessoal? É tipo, tem uma faixa de CEPs, né? E um valor aqui, ó. Tá, ficou R$ 50, perfeito. Aí o que vai acontecer? Eu vou de novo ali na minha entrega, tá? Eu vou ter aqui locais não cobertos por outra taxa de entrega, por áreas de entrega, que eu também posso colocar uma taxa fixa, tá? Ou até o ideal que seria usar o correio, certo? Mas enfim, continuando aqui
roteiro, né, desse pequeno tutorial aqui. A gente tem depois outra cidade aqui, que seria Timbó, também em Santa Catarina, tá? E tem o valor dela aqui, tudo. Já vou pegar até todos os dados aqui para ficar mais fácil. Eu vou adicionar uma área de entrega, que vai se chamar Timbó, tá? O conceito de área de entrega, nesse caso aqui que a gente está trabalhando com CEP, é qualquer área que eu possa determinar por CEP. Então, por isso que eu falei aqui que você poderia, por exemplo, pegar por logradouro, entendeu? Se você quer botar uma taxa específica para uma avenida só, você consegue, contanto que você saiba os CEPs dela, ou até mesmo para você pode dizer assim, ó, quadra tal, dependendo da cidade, contanto que você saiba o CEP dela. Pode ser daí um CEP único ou uma faixa de CEP. Nesse caso aqui, por acaso, a gente está trabalhando com faixa de CEPs, né? Então aqui eu vou ter lá a cidade de Timbó, vou ter aqui as regiões da área, vou limitar para CEPs específicos, mais uma vez, né? Vou utilizar aquele macete aqui de tirar os tracinhos todos, os hífens, né? Vou colocar aqui reticências, tá? E eu já sei que o custo dela é R$ 30, né? Eu tô com ele aqui. Então aqui eu vou colocar mais uma vez uma taxa fixa, né? Tá? Que se aplica a esse caso aqui, né? Tá? E vou editar esse valor para R$ 30. Perfeito. Então, o resultado disso, o que, que é? Eu vou ter aqui, quando eu voltar lá na minha entrega aqui, eu vou ter lá já 2 cidades. Né? Uma aqui que é Rodeio, outra que é Timbó, né? E as duas com as suas taxas fixas e com as suas faixas de CEP. Como eu estou relembrando ali, né? Ele poderia ser inclusive uma taxa, poderia ser para um CEP só na cidade toda, às vezes acontece, né? Poderia só mais uma para a gente ter um exemplo aqui, tá? Então, se fosse, por exemplo, um bairro, eu faria o mesmo processo. Eu veria qual é a faixa de CEPs do bairro e colocaria aqui. Se for só uma rua, eu faço o mesmo processo. Pode ser até uma região, você pode definir assim, a região das hortênsias que tem aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Ou, por exemplo, ABC em São Paulo, né? E aí você vai definir qual é o CEP que inicia, o CEP que termina. Isso tem como ver ali nos Correios por vários métodos, né? Nesse link aqui, ó, tá? Que é o link de busca por faixas de CEP. E aí você vai conseguir fazer esse trabalho aqui. Então, aqui tem Pomerode, que eu vou colocar também, né? Vou colocar, a lógica é essa, a lógica é uma montagem de uma área de entrega, não importa se ela é um estado, se ela é uma cidade, se ela é um bairro, se ela é uma região, né? Se ela é, assim, digamos, um cluster, né? Um aglomerado, né? O que importa é que ela tenha um início de CEP, um fim de CEP, tá? E a gente possa colocar, enquadrar eles, né? De forma que a gente consiga definir onde começa e onde termina o CEP para quando a faixa de CEP para quando for colocado lá na finalização do pedido. Essa faixa de CEP, algo que esteja dentro dessa faixa de CEP, o sistema consiga reconhecer. Então, daí eu vou colocar aqui mais uma vez editar. São 3 cadastros parecidos, mas que eu fiz porque eles acabam fixando melhor a ideia, né? O comentário final, então, é esse, né? Se eu fosse, por exemplo, vamos supor que eu tivesse lá, só por hipótese, né, um bairro, eu poderia colocar aqui bairro X, só um CEP, né, aqui, tirando as reticências, e o mesmo processo, taxa fixa de tal, e assim vai funcionando, tá? Então, essa é a forma que dá para fazer realmente um cadastro mais básico de
faixas de CEP no, como esse aqui, e ele funciona muito bem para qualquer situação de vendas assim para regiões, né? Fica bem tranquilo, porque daí a gente pode utilizar o método dele aí e determinar exatamente quais são os CEPs que vão ser atendidos por quais valores.